Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe. Eu gostaria de convidá-los a subscrever. Se gostar do vídeo, deixe seu like, no joinha. Não esqueça, suporte esse canal com as doações. Ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Facebook e no Instagram. Muito obrigado. Vamos recomeçar. Se quiser, deixe seu comentário, faça sua pergunta. É marxista o príncipe que, pronto a fazer uso de todos os meios em qualquer momento, transfigura sinceramente a necessidade da luta, já que nunca duvida trabalhar pela verdade no momento em que mente, por uma humanidade feliz no momento em que instaura um reino de terror. Nesse sentido, talvez se tenha o direito de dizer que Lenin permaneceu mais marxista do que o maquiavélico, e que Stalin, ao contrário, apostou mais nas armas do que nas profecias. Trotsky, quando perdeu as armas, pregou em vão os grupúsculos desarmados que retomam a profecia originária. Contra a profecia encarnada, só conseguem confinar-se à margem da história universal, a que faz apelo a que os rejeitam. O discípulo liberal de Maquiavel encontra no destino do marxismo do século XX várias confirmações dos ensinamentos do Florentino. Trata-se da permanência da luta pelo poder e da prioridade da política, definida por essa luta. Aqueles que negavam essas proposições em teoria verificaram-se nas práticas. As revoluções do século XX não nasceram nas contradições do capitalismo, chegadas ao ponto de ruptura, sobredeterminadas como diz uma expressão em moda. Elas surgem nas sociedades dilaceradas pelas controvérsias, quando o poder já não consegue mandar e as massas se recusam a obedecer. As situações revolucionárias não são criadas pelo desenvolvimento das forças produtivas, ou pelo contraste entre produção coletiva e uma apropriação individual, mas por causas múltiplas e diversas. O vacilar das tradições, o desgaste dos regimes, a fraqueza das minorias governantes. Em tais conjecturas, como cidades italianas, há minorias vazias, ativas, conduzidas por personalidades fora do comum, tornam-se protagonistas decisivos. Mobilizam as multidões inquietas, inspiram confiança, apostas do poder, eliminam impiedosamente os inimigos, até o dia em que os companheiros travam entre si a batalha pelo primeiro lugar, pela glória que não se reparte. Quando há um só para reinar, em regra e sem lei, por que não imitar a conduta do Duque Valentino, tal como é contada por Maquiavel no 7º capítulo de O Príncipe? Depois da ocupação da Romanha, julgou o Duque necessário para pacificar e reduzi-la à obediência ao braço régio, dar-lhe um bom governo. Colocou ali então Messer Remiro de Orco, homem cruel e expedito, a quem conferiu plenos poderes. Em pouco tempo, Orco a pacificou e uniu, granjeando grande reputação. A seguir, o duque julgou necessário tão excessiva autoridade, pois temia que ela se tornasse odiosa, e propôs a instalação de um tribunal civil na província com um excelentíssimo presidente, onde todas as cidades teriam um advogado próprio. Como sabia que os rigores passados haviam gerado um certo ódio contra ele, quis mostrar que ocorrera alguma crueldade não se originava dele, mas da natureza dura do ministro para apaziguar os ânimos do povo e atraí-lo para si. Aproveitando-se na ocasião, uma certa manhã, mandou que o cortasse ao meio em praça pública, tendo ao lado um bastão de madeira e uma faca ensanguentada. A ferocidade daquele espetáculo fez o povo ficar ao mesmo tempo satisfeito e estarrecido. O entourage dos nossos príncipes ocidentais já não corre o risco de ter uma sorte tão cruel, mas padece da impopularidade que atinge. Com a justiça típica de Maquiavel, o bode expiatório, os responsáveis pelas medidas ingratas, mas necessárias, e até mesmo das iniciativas do próprio herói, iniciativas que os admiradores preferem atribuir a outros que não objeto seu culto. Do outro lado da Europa, o chefe da polícia soviética foi uma das últimas vítimas do Grande Expurgo de 1916. Beria, por sua vez, teve a mesma sorte. Uma vez morto também Stalin, não se pôde fazer em pedaços em praça pública. Não restou outro ato simbólico para tornar o povo satisfeito e estarrecido, senão a transferência do cadáver a pedido de um valente cidadão soviética que havia assistido a uma execução.
De Maquiavel até hoje, as técnicas de conquista e do exercício do poder ganharam em sutileza e em elaboração racional. Aquilo que dependia da improvisação individual, da espontaneidade, é hoje objeto de estudos científicos, que são eles próprios fundamento de práticas bastante ponderadas. A violência da multidão ou a persuasão oculta, a organização do entusiasmo ou a lavagem cerebral oferecem aos príncipes um arsenal de armas psicológicas de riqueza incomparável. Analogamente, o guerreiro de outrora, o camponês espanhol que se revolta contra os soldados de Napoleão, ou o franco atirador francês que aguardava a tocaia os prussianos em comunhão, e mais ainda, graças à organização das hierarquias irregular capaz de, em circunstâncias favoráveis, de resistir vitoriosamente a uma potência que disponha de forças militares incomparavelmente superiores. O discípulo de Maquiavel poderia também extrair argumentos do modo de governar do partido príncipe. Como Maquiavel considerava evidente e como Pareto nunca se cansava de repetir, as minorias derrubam os regimes estabelecidos em nome do povo, invocando uma nova forma, mas a distinção entre o pequeno número que detém o poder e o grande número dos que obedecem por convicção ou por medo não desaparece. Os marxistas não se contentaram, segundo o célebre ditado de Marx, em interpretar o mundo, eles o mudaram, mas não mudaram de maneira a refutar a ironia cética de Maquiavel ou o pessimismo de Pareto. O seu reinado se parece muito com os de muitas elites, cujos cadáveres escondem o curso da história. A história é um cemitério de aristocracias, conforme a expressão de Pareto. Em outras palavras, Marx mudou o mundo mais do que Maquiavel, porque acreditava mais do que ele na possibilidade de mudá-lo. Mas Florentino reservava-se o direito de responder: quanto mais muda, mais a mesma coisa. E, em certo sentido, tem a última palavra do diálogo. Apesar de que, em regime soviético, seu interlocutor marxista o teria obrigado a pôr fim ao diálogo e a saborear sua vitória no lugar menos agradável do que a praça pública, as salas universitárias ou o Instituto Italiano de Paris. Eis, portanto, a primeira síntese: o marxista, estrategista na luta de classes, da revolução, da organização da guerrilha, da acumulação primitiva, age como maquiavélico, com a força e a astúcia, com a persuasão e a coação. Uma vez chefe do Estado, não governa com métodos substancialmente diferentes daqueles das elites do passado, dos principados de Maquiavel, que teria chamado de novos. Acho que esta primeira síntese coloca-nos duas interrogações. Maquiavel não conhece o progresso e se compraz em analisar conjunturas extremas, conjunturas que abrigam o político de decisões cruciais, impostas unicamente pelas leis da eficácia. Bom, vou parar por aqui, que ele deu uma exageradinha. Depois continuaremos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Deixe seu like. Se subscreva no canal. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Uma boa tarde. Boa noite.